Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Efésios, no capítulo 4, no versículo 22. Vamos lá. Amém? Então vamos lá. Acompanha comigo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. A palavra de Deus diz assim. São Paulo escrevendo à comunidade de Éfeso. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Por outro lado, precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Quero ouvir você aí de casa. Vai lá, palavra do Senhor. Ah, isso é palavra viva de Deus, né? Então vamos lá. Essa palavra ela está falando do homem velho e do homem novo. E é muito interessante, nós vamos chegar lá, mas existe constantemente uma grande batalha do homem velho e o homem novo. Mas para que isso tudo aconteça, nós vamos ir lá no início, quando Deus nos criou. Quando Deus nos cria e Ele nos envia a esse mundo, através da humanidade, de vir nosso pai, nossa mãe, e Ele sopra em nós o sopro da vida. Nesse sopro da vida, então, nós recebemos de Deus como que um livro, imagina um livro, como esse da Bíblia, um livro cheio de páginas, todas elas em branco. E uma caneta, ou um lápis, algo que você vai escrever. E aí Deus então te dá isso e fala, escreva a sua história. E aí eu pergunto para você, qual é o tipo de livro que você quer escrever com a história da sua vida? Como é que você quer que termine isso? Como é que você quer que aconteça os capítulos, o dia a dia dela? Como é que você deseja que seja uma história de aventura, uma história romântica? E o final disso tudo? Onde você quer chegar? É você que está escrevendo. Como que você imagina isso? Pois bem, quando então nós recebemos isso de Deus e nós nascemos, diz assim, algumas linhas da psicologia, não sou psicólogo, fui lendo e aprendendo com algumas pessoas, diz assim que até os 12 anos, então, nós temos uma constituição. Nossa personalidade, ela é formada, mais ou menos, isso daí. A nossa personalidade, então, é formada nesse período. E é interessante, porque nossa personalidade é formada baseada no quê? Se nós ainda somos neném, se nós ainda não temos uma consciência, se nós ainda estamos adquirindo essa consciência, estamos aprendendo a vir ao mundo, estamos vindo ao mundo, então, nesse momento, o nosso livro, ele tem uma escrita, mas não é por nossa mão, mas por aqueles que são responsáveis por nós. Que são quem? Nossos pais. Aquele que nos trouxe ao mundo. Ou pelo menos deveria ser. Ou alguém muito próximo. Ou aquelas pessoas que foram largadas, o mundo. Mas é uma interferência externa. Então vem ali toda a questão paterna, materna e também do mundo que nos rodeia. E ali então, ano após ano, nós vamos sendo constituídos no nosso eu. Então, nós trazemos uma carga já da genética, nós trazemos as influências do pai. Quantas vezes nós olhamos em algumas figuras de pai e filho, Uma vez eu vi uma figura que tinha o pai e o filho caminhando e fazendo tudo o que o pai fazia. Ou seja,
é aquela fase em que ele está copiando, aprendendo, olhando e que faz com que vai constituindo essa personalidade. Aí tem a mãe, aí tem a influência talvez, né, do tio, da tia, da avó, do vô, as formas então em que vai construindo, né, essa personalidade. E aí monta-se então, constrói, tem-se essa personalidade e a partir deste momento, aí nós constituímos uma consciência e falamos, opa, peraí, agora é a minha vez de escrever. Ou deveria ser, alguns não conseguem assumir a caneta, o lápis na sua mão, né? Não conseguem fazer com que a escrita seja própria dela, né? Porque o meio envolve de tal forma que ele que vai conduzindo, né, a sua família. Aí acontece de pessoas entrarem em várias situações, em vários lugares, numa situação de risco, numa situação de drogas e assim por diante. Porque o meio, né, os amigos, né, aquelas pessoas que ele está em volta, que vai ditando o ritmo, né, da história dele. Mas, de certa forma, quer queira, quer não, a história dele está sendo escrita por todo esse período. Chega um momento, então, em que nós temos a nossa experiência com Deus. Por exemplo, eu tive várias caminhadas com o Senhor, mas teve um momento, no meu caso foi aos 18 anos, eu tive um impacto, uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor. Ali, é claro que não, às vezes é impactante, para alguns outros casos é gradual, mais constante, mas de certa forma uma experiência aonde nós degustamos essa presença de Deus, e como eu disse, no meu caso, 18 anos, talvez outros que estão aqui, ou você que está nos acompanhando mais cedo, outros mais tarde, né, não importa, mas em algum momento da vida, né, teve essa experiência, ou quem não teve ainda, está prestes a ter, que vai ser hoje, né, essa experiência com o Senhor. E nessa experiência com Jesus, que nós descobrimos que Jesus sai simplesmente da história para passar a fazer parte exatamente da vida, como o Verbo encarnado, pessoa viva, o Deus vivo que está conosco, e nós percebemos o quanto é importante a ação do Espírito Santo, que muitas vezes nós recebemos lá no batismo esse Espírito Santo, mas vamos entender a sua força e a sua importância em nossa vida quando nós estamos caminhando, quando nós temos essa experiência com o Senhor. E então, naquele momento, temos uma experiência e acontece em nós o quê? Assim como aconteceu com Nicodemos, em que ele entende com a experiência com Jesus o que é nascer de novo. E nesse momento, então, e aí não depende muito de cronologia, mas de momento, daquele estado em que eu me encontro, então eu vou nascer de novo. Então o meu impacto, a minha experiência, degustar Jesus, sentir Deus e ver que Deus é vivo, é presente e age poderosamente como o Deus vivo na minha vida, aquele momento, ela exige de mim, porque eu tive uma experiência, exige de mim uma decisão. Nessa decisão, então, eu decido caminhar com Jesus. Ok, eu decido por si próprio, na minha consciência, ser cristão. Eu decido seguir Jesus. Neste momento, quando eu digo que eu sou cristão e decido seguir Jesus, então eu passo a ter como modelo da minha história, naquela história em que eu estou escrevendo, eu passo a ter Jesus como referência. As ações de Cristo, o Evangelho, como referência para aquilo em que eu vou agir. Pois eu estava até aquele momento, eu tinha uma história, eu possuo e não perco a minha personalidade, aquilo que foi criado, que foi constituído, que foi formado, mas decido ser melhor. Decido mudar algumas coisas na minha vida, algumas ações na minha história. Nasce aqui um homem novo. Então, nesse momento, há uma ruptura do velho com o novo. Ou seja, existe o homem velho, aquele que tinha uma história, e que a partir de agora, dessa experiência com Jesus, então eu
decido por uma nova história. Aqui, então, inicia a grande batalha. E aí nós vamos entender aquilo que a Jandira vinha falando há 2 semanas atrás, da batalha que nós vivemos, da batalha em que nós estamos passando, não só nesse momento que nós conseguimos ver fisicamente com nossos olhos por causa dessa pandemia que tem levado tanta gente querida, que tem feito tantas famílias e tantos amigos sofrerem, mas também faz-nos enxergar a batalha que isso acontece sempre a partir do momento em que eu decidi seguir Jesus. Eu vou entender o porquê Deus está falando para nós de orar sem cessar. Porque é uma batalha constante. É uma batalha entre o homem velho e o homem novo. Ou seja, eu tenho uma personalidade, eu tenho algo que eu fui criado, que está me puxando a ser aquilo que eu fui criado para ser. Mas, ao momento em que eu tive uma experiência com Jesus, eu percebi que aquilo ali, que tinha uma ação externa, não é tão legal assim. Eu preciso de uma mudança. E essa decisão me faz, então, criar essa luta. E assim como nós vamos descobrindo isso, e como ganhamos forças para poder vencer com a força de Deus em nós, também tem o inimigo de Deus, que sabe daquilo que está dentro do que nós somos criados. E ele fica, então, tentando alimentar o homem velho. E o Espírito Santo vem e envolve para que o homem novo ganhe forças. Orar sem cessar, dar forças para o homem novo, para que a batalha possa ser mais forte e vencida pelo homem novo, por a tua decisão de seguir Jesus. E é muito importante nós entendermos que quando decidimos seguir Jesus, quando decidimos ser cristãos, nós temos que compreender que seguir Cristo não é tarefa fácil. Seguir Cristo não é férias, não é lazer. Seguir Cristo exige de nós muitas mudanças, muitas renúncias. Olha só, eu, por exemplo, vamos supor aqui, que na minha criação, da minha personalidade, eu, por causa de toda a questão externa, mas eu fui criado, dentro de mim eu tenho uma ação egocêntrica. Quando eu tenho uma experiência com Jesus e me torno um homem novo, eu percebo já em mim que esse egocentrismo não é bom para que eu possa chegar no final da história, alcançando aquilo que Jesus está prometendo, que é a minha vida eterna. Então eu preciso o quê? Trabalhar, eu decidi, olho para Jesus como minha referência, e preciso trabalhar para vencer aquilo que está no homem velho, que é esse egocentrismo. Porém, o inimigo vai sempre fazer o quê? O diabo vai sempre fazer o quê? Está alimentando coisas que vai fazer com que o meu egocentrismo possa estar mais forte. Porque ele sabe que se isso daqui vencer, eu automaticamente, voltando a ser o homem velho, desisto da caminhada com Jesus. Por quê? Porque a referência em Jesus está no homem novo, na pessoa que decidiu ser um cristão e lutar por tudo que for necessário para chegar àquilo que é a terra prometida, aquilo que é o seu objetivo de fato, o seu prêmio de fato. Então, do outro lado, percebendo isso, eu vou lutar contra isso. E eu preciso então do quê? Do Espírito Santo, da força de Deus, orar sem cessar, para que eu possa vencer essa batalha. E se eu não vigiar, o ladrão vem. E eu volto a viver o homem velho. E quando eu vivo o homem velho, eu caio na tentação de não retornar mais para o homem novo. E talvez ter caminhado anos e anos com Jesus como referência, sendo cristão de fato, autêntico, e talvez não consiga mais voltar para essa caminhada, porque fiquei amarrado no lamaçal do meu homem antigo, daquilo que foi lá construído lá atrás. E aí a minha história, eu que estava escrevendo, e que no momento eu decidi escrever uma história magnífica de um romance entre eu e Deus, para que tudo possa ser
aumentado de beleza na minha vida, naquilo que é essência, porque Deus me criou e Deus sabe o que é bom. E aí o mundo vai, de alguma forma, alimentando o homem velho, e eu tenho que trabalhar para alimentar um homem novo. Eu tenho que rezar, eu tenho que renunciar, eu preciso fazer todos os passos necessários para dar força para o homem novo, porque senão eu caio, eu entro em queda. Eu vou lutar contra, por exemplo, coisas do mundo que colocam situações em redes sociais, que vai falar, por exemplo, né, não, você tem que se amar primeiro você, amar muito você. E é claro, isso para uma pessoa que não tem o problema do egocentrismo, talvez o problema dele seja, por exemplo, a gula, para ele isso não vai fazer muito efeito, mas para aquele que tem, isso daqui vai ser um alimento do homem velho. Entende que cada um tem uma história e cada um tem uma batalha a ser vivida. Tem hora que nós temos que parar, ir lá aos pés do Senhor e trocar o caminho, se eu estava indo por aqui, Senhor, o que eu faço? Troco, pego o microfone com fio, porque nós precisamos continuar a caminhada. Não dá para parar, temos que continuar. Essa é a batalha que nós estamos vivendo. Precisamos continuar escrevendo a nossa história. Deixar com que os externos, eles venham tomar conta da nossa história. E aí, alimentar então esse homem novo. Essa é a grande batalha que vai acontecendo. Cada um, lembrando assim, cada um na sua história, no seu jeito. Você precisa se descobrir, precisa ouvir de Deus. Na hora que você sente, na hora que eu sinto essa presença e decido por Jesus, tenho Jesus como referência. Eu posso até me perguntar assim, o que Jesus faria neste caso? Como seria Jesus nesse caso? E eu trabalhar em cima disso, ter uma decisão. Eu preciso, então, entrar nessa caminhada, nessa busca, nessa nova história. A palavra em Marcos, o Evangelho de Marcos, e nós estamos vivendo esse momento na liturgia, Marcos vai fazer o que? Ele vai direcionar muito para um questionamento de nós buscarmos uma reflexão e respondermos dentro de nós mesmos quem é Jesus. Sabe, hoje tem pessoas pregando, principalmente aquelas pessoas da linha da prosperidade, que tudo é muito fácil, tudo é mágica. Não é. Precisa de um esforço pessoal. Nós, quando decidimos algo, nós precisamos nos esforçar em tudo na vida. Olha só, um atleta, o maior glória dele, o maior gosto da alma que ele sente, que talvez para nós é legal, porque, nossa, que legal, eu torci por ele, mas aquela pessoa é quando ele conquista o objetivo dele. E o objetivo dele é vencer, então ele conquista aquilo que vem dentro dele explode na alma. Mas para isso ele se prepara. Tinha uma vez um lugar que eu estava, se quiser já ir preparando aí, tá? Um lugar eu estava num congresso e o cara que estava dando a palestra lá, ele falava assim que ele foi correr uma maratona. Só que ele se preparou para correr aquela maratona. E ele sofreu, ele vai, treina, tem um personal para junto dele, e treinou, e vai. E se esforçou para aquilo. Podia chover, podia estar sol, podia fazer o que for, ele se esforçou para aquilo. Chegou o dia da maratona, e começou a correr. E falou assim pro cara, nossa, não sabia que era tão fácil correr uma maratona. Mas aí o cara falou, claro, correr a maratona é fácil. O difícil é você se preparar para ela. É o dia a dia. Porque se você não tiver uma opinião, uma decisão, você para. Você desiste. E nada é mágica. Conseguir correr a maratona requer esforço. Conseguir chegar no céu requer esforço. Ver a glória, sentir o gosto de um atleta que ganha o pódio requer esforço. Mas a alegria, o cara renuncia à festa, renuncia um monte de coisa para poder chegar no pódio.
vai para as Olimpíadas, ele renuncia porque tem que treinar. Mas eu tenho que treinar, mas eu quero treinar. Aí nós temos uma grande experiência com Jesus, temos Ele como nossa referência, decidimos escrever nossa história, falamos que o final que eu quero para mim é chegar ao céu, mas eu não quero me esforçar para chegar lá. O meu homem velho vai sufocando o meu homem novo. E como é que eu chego lá então? Por qualquer coisa eu deixo, por qualquer um eu deixo. Aparece uma namorada, me tira de Jesus, eu deixo. Ah, mas é o amor da minha vida. Mas quem é mais amor da tua vida? Quem é que te deu, na hora da decisão de uma vida nova, de ser aquele que persegue Jesus Cristo, deu o desejo de um final feliz, de escrever a sua história? É uma batalha, meu irmão, uma batalha. Só que eu quero dizer para você que é uma batalha com um final já prescrito, porque quem está com Jesus não perde. Quem está com Jesus, ele já é vencedor, mas precisa do esforço, porque senão nós deixamos Jesus. Quantos trocam Jesus? E eu falo: Senhor, não me deixe cair em tentação jamais. Trocam Jesus por causa do poder, por causa do dinheiro. Tiveram uma paixão, me apaixonei, Jesus, decidi por ti, por pouca coisa eu largo. E sabe como nós perseguimos Jesus? Quando eu me decido olhar para Ele e ver nele a referência do meu caminhar. E aí eu estou lá com o raio de luz, ou na igreja, e eu sinto o desejo de levar tudo isso que eu estou vivendo, porque o homem novo sente esse desejo, de levar para que outras pessoas possam ter o mesmo experimento, possa ter o mesmo sabor, para decidir o que ela quer na vida dela, porque talvez até hoje ela só foi levada pelo mundo externo e nunca escreveu uma página do livro dela, da vida dela, mas o mundo escreveu, e aí é uma catástrofe, uma atrás da outra. Tem pessoas que nem tempo teve, mas se você tem esse tempo, pegue a caneta, pegue o lápis, escreva a sua história, seja luz para outro, olhe Jesus como referência, tome Jesus como referência, olhe para o Senhor. Quando você for falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, pense: Jesus, como seria que Jesus agiria? Como eu agiria com um irmão que passa fome, que passa frio? Como eu agiria? Como Jesus agiria? Porque Ele é minha referência. Que o Espírito Santo nos ajude. Tem várias outras coisas que nós poderíamos partilhar aqui. Vou ter que ir parando por causa do tempo. Mas se pelo menos ficar isso no coração, que essa batalha do homem velho, o homem novo, ela é constante. Por quê? Porque nós estamos de um lado, o homem que tem uma personalidade, e daquele outro que descobre que precisa se moldar em Jesus, naquilo que dá a luz, e por isso esse contraste. Mas então nós vamos viver, mas vamos orar sem cessar, para que o homem novo seja sempre mais forte e possa ir nos levando a galgar passos e mais passos na nossa transformação, na nossa luz, porque nós vamos chegar lá, rumo ao prêmio celeste. Que o Espírito Santo nos ajude, ajude você a descobrir, ajude a mim a descobrir, ajude a vocês a descobrir quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O jovem rico descobriu que Jesus é aquele que não precisa da riqueza, mas ele não conseguiu ficar. Outros já descobriram que Jesus é o amor profundo. Os apóstolos, Jesus é aquele que nos leva ao Pai, à luz, à vida eterna. Olhe para essa imagem que é um reflexo de você mesmo e veja aonde o homem velho está vencendo. Aonde ele, de alguma forma, enganosamente, está conseguindo vencer. Inclusive,
te enganando. O Senhor me coloca pessoas sendo enganadas e caindo em armadilhas. Pessoas que estão voltando a fazer coisas velhas, depois de ter vencido tantas vezes, mas estão caindo em armadilhas e estão de novo fazendo aquilo. E você até sofre com isso, porque quando você decidiu mudar, você viu a beleza que é estar em Jesus e que essa mudança faz de bem. E agora, quando você retorna ao homem velho, você sente uma culpa. E essa culpa, ela vem te destruindo, porque é o inimigo alimentando dentro de você, assim, ó, cutucando essa culpa. Viu? Você não consegue. Olha agora para esse homem velho que está te puxando de novo e diga para ele assim: eu me decidi por Jesus. Jesus é minha referência e eu vou continuar caminhando com Ele. Levanta a cabeça e continue junto com Jesus. Alimente o homem novo, vença de novo o homem velho. Olhe para a tua imagem e veja ali aonde você precisa investir, alimentar, na oração, no jejum, na comunhão com a missa. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor, porque podemos ouvir a Tua palavra ainda. Podemos ouvir, podemos beber, podemos nos alimentar. Ganhamos força, Senhor, para escrever nossa história. Senhor, obrigado por tanta misericórdia conosco, pela nossa fraqueza. Tu que nos ergues, Senhor. Tu que nos derrama o Espírito. Tu que nos faz caminhar. Bendito sejas Tu, Senhor. Não nos deixe desistir. Seja o nosso personal da vida. Todos os dias quero olhar para Ti como referência, a minha referência do que fazer, do que pensar, como agir, como caminhar. Jesus, fique claro na minha visão. Me ajude, Senhor, a vencer todas aquelas investidas do homem velho que quer me travar de novo a viver tudo aquilo que eu já tinha renunciado, que eu já venci tantas vezes. Dá-me força, Jesus, dá-me força, dá-me coragem. Me ajuda, Senhor. Eu quero continuar escrevendo a minha história e poder dizer, Senhor, cheguei no final e está lá concretizado o meu sonho, o meu desejo de estar contigo por toda a eternidade, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.